Saudações em nome de Jesus. E hoje vamos continuar nosso estudo sobre o que a marca da besta de Apocalipse, capítulo 13, tem a ver com o cristão. Primeiro a gente vai pedir, Senhor, ilumina os olhos de nosso entendimento para que nós possamos melhor conhecer o que foi pago ao preço muito alto na cruz do Calvário, 2000 anos atrás, e que nós possamos conhecer melhor as riquezas da nossa herança entre os santos. Amém? Já estudamos nosso último encontro, estudou um pouco sobre a marca da besta e como os primeiros cristãos puderam e tiveram que confrontar problemas associados à possibilidade de obter ou de receber essa marca. E a questão é, será? O que essa marca tem a ver com o cristão? Eu diria que realmente a marca da besta não é para o cristão, porque o cristão tem não uma marca, mas o cristão tem um selo. Eu vou lembrar o que foi escrito por Paulo, carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 13. Fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus para louvor da sua glória. Você entendeu as palavras? Possessão de Deus. Penhor, o que é um penhor? Penhor é um termo judicial, que é uma garantia, é um testemunho, uma prova. Paulo, aqui, nessa passagem, utiliza esse termo judicial para descrever que o cristão é possessão, é propriedade de Deus. Isto também confirmado pelo uso da palavra selados, vocês selados. O substantivo lá, o selo, em grego é sfragis, e o verbo é sfragizo. O que significa isso? Isso é um termo romano, utilizado na base da lei romana. O selo confirma a possessão. E realmente no Império Romano tinha uma grande extensão de leis que formaram a base para as leis na Europa e no mundo inteiro até hoje. Claro que como eram leis pagãs, elas foram adaptadas e todos os princípios das leis divinas do Velho e do Novo Testamento foram incorporados à lei romana, que continua hoje nessa nova forma, claramente com várias mudanças, até recentemente, onde começaram a mudar. O selo no Império Romano e na lei romana era a confirmação de propriedade, de um título de propriedade. Isso continua até hoje, um selo é confirmação de propriedade. Agora eu quero também lhe dar um outro versículo muito importante de Paulo na sua carta para os Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, quer dizer que vocês não pertencem a vós mesmos. Porque, versículo 20, fostes comprados por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus, no vosso corpo e no vosso espírito.
os quais pertencem a Deus. Você entendeu bem? Nós pertencemos a Deus, nós somos propriedade divina, selados. Então, vem a pergunta, essa marca da besta, que em grego é charagma, que representa o selo imperial, sempre era colocado sob a moeda na Grécia, ou qualquer documento assinado ou por o imperador ou por governadores das várias partes do império. Prova de propriedade de posse. Mas a primeira pergunta que é, será que alguém comprado a preço alto pelo sangue de Jesus pode ser adquirido pela besta? Que significa por Satanás. Será? A gente não tem tempo hoje de estudar isso, mas eu acho que claramente é óbvio que não. Deus sabe a sua propriedade. E você acha que ele vai permitir que um outro vai adquirir o que foi adquirido a preço muito alto? Tem um segundo ponto. A marca que em Apocalipse 13 confirma um pacto com a besta para obter autorização, possibilidade de comprar ou vender, que são atividades comerciais. A minha segunda pergunta é a seguinte: quantos cristãos eram envolvidos em compra e venda na época romana? Semana passada a gente já viu que tinha possibilidade que a marca da besta significava alguma coisa. A gente vai ver um pouco mais hoje ainda. A maioria dos cristãos, na época romana, nos primeiros séculos da nossa era cristã, eram simplesmente trabalhadores agrícolas, muitos escravos, pequenos empreendedores ou artesãos na área têxtil, ferro, metais e madeira, etc. Por exemplo, nós temos Paulo, fabricador de tendas. Nós temos a Lídia, que era provavelmente uma costureira. Ela produzia roupas que eram coloridas com essa púrpura. São pequenos empreendedores. Realmente não entrava para eles a necessidade de fazer um pacto. Na semana passada, nós demonstramos que a marca da besta para venda e compra e venda era ligada ao sistema comercial. O que é a besta? Primeiro, rapidamente, a besta é um sistema que governa o mundo, sempre desde a época, continua até hoje. Por que ela é bestial? O Apocalipse 17, 5, fala do mistério, grande Babilônia, a mãe das prostituições e das abominações. É uma bestial. É um sistema idolatra na época romana. E hoje não mudou. Hoje, recentemente, mudou para a idolatria. Eu acho que durante muitos séculos, muitos governos não eram idólatras. Mas a gente vai voltar sobre esse assunto uma outra vez. Então era obrigatório lá no Império Romano de fazer um pacto com essa autoridade governamental, aliás, nem com essa autoridade, porque sob a autoridade do Império tinha o que se chama associações profissionais, que eram chamados colégio ou corpora. Hoje a gente diria uma guilda, ou até um sindicato. Tinha muita gente envolvida, e todo mundo que participava de qualquer comércio ou indústria tinha que pertencer a uma dessas associações ou colégios. Esses colégios, cada um era um período muito religioso, não é como hoje. Lá, tudo era dominado por idolatrias, e todas essas associações eram consagradas e submissas
a um Deus. Cada um escolhia seu Deus ou sua deusa. Eu só vou dar alguns nomes. Por exemplo, vocês ouviram falar de Zeus? Vocês ouviram falar de Mamon, que era um deus da Síria? Tinha Júpiter, Júnior, Marte, Diana, tinha Vênus, tinha Baco, Aurora, tinha Cúpido e Escorpião. Uma multidão, e ainda muito mais. Essas guildas, as quais para participar de qualquer oficialmente venda e compra, comércio ou indústria, era necessário pertencer a uma dessas associações, corporações. O que acontecia lá? Tinha cultos. Cada encontro tinha um culto ao Deus, tinha um sacrifício de animais, seguido de uma festa onde se comia a carne que sobrava dos sacrifícios. Por isso que tem tantas referências nas cartas aos Coríntios, em Atos, e as cartas no livro de Apocalipse, algumas das igrejas, para evitar coisas sacrificadas a ídolos. De isso que isso vem. Os primeiros cristãos não sabiam de qualquer chip como hoje, suspeito que a marca vai ser um chip, mas eles sabiam que tinham essas associações que necessitavam uma participação à idolatria. Você acha que eles se submeteram à maioria? Com certeza, tendo o Espírito Santo, marcados, selados pelo Espírito Santo, sabiam que não precisavam e não deviam participar. Então eu posso perguntar, um cristão pode receber a marca que provaria que ele pertence à besta? Porque também é um selo que marca a propriedade. Eu vou só ler as palavras de Jesus no Evangelho de João, capítulo 10, começando o versículo 29. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço-as, e elas me seguem. Eu dei-lhes a vida eterna. Nunca hão de perecer. Ninguém as arrebatará das minhas mãos. Viram bem? Ninguém. Meu Pai que mas deu é maior do que ele, maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-lo das mãos do meu Pai. Eu e o Pai somos um. Você ouviu? Isso é uma afirmação. Isso é mais que uma promessa. É uma afirmação categórica, conclusiva, irrefutável, imutável e eterna. Graças a Deus que a palavra de Deus, céu e a terra passarão, mas minhas palavras não hão de passar. Isso é uma afirmação que nos concerne, que fala da nossa identidade como proprietário. Não pode ser ninguém, não hão de perecer, ninguém nas arrebatará das minhas mãos, nem das mãos do Pai. Claro que Satanás, a besta, que o mundo, vão fazer de tudo e já trabalham 2000 anos para arrebatar das mãos de Deus, para seduzi-la, para se comprometer. E pode até ter um compromisso que é danoso para nós. Mas vamos estudar isso. Mas realmente, me parece que é absolutamente claro que um cristão é livre do perigo de ser marcado como sendo propriedade de Satanás, da besta ou do sistema da besta. Vamos estudar mais como os cristãos podiam enfrentar esses perigos, porque tem um poder da sedução durante os séculos que seguiram o Império Romano. Mas eu posso afirmar aqui que nós não estamos aqui para receber a marca. Nós somos selados para ser sal e luz.
e para alertar os outros, especialmente aqueles que hão de receber a salvação, de não entrar nesse caminho, ser testemunhas para denunciar o que é o perigo de associação, qualquer que envolve um benefício financeiro, comercial. E isso é o nosso papel de ser sal e luz, e não marcados pela besta. Amém? Então, Senhor, eu quero te agradecer pelas tuas promessas que são eternas e pela essa afirmação que é absolutamente irrefutável, Senhor, e que os ouvintes possam receber conforto e encorajamento e fortalecimento através dessa palavra. E até nosso próximo encontro, que todos vocês sejam abençoados, que a palavra possa crescer e que o velho homem possa, ou mulher possa diminuir, em nome de Jesus. Amém.